Olá, meus amores! Como vocês estão? Como foi essa semana de recesso? Espero que tenham descansado, recarregado as baterias para a gente continuar a nossa caminhada. Qualquer coisa, a Tia Cris está disponível nessa semana de revisão, tá bem? Então, só relembrar que essa semana é uma semana de aulas revisionais para as nossas atividades avaliativas, tá? Serão videoaulas no blog. Na véspera, né? Na sexta-feira, a gente vai ter uma aula interativa, fixando, conversando sobre os assuntos da atividade avaliativa de segunda-feira. Tudo bem? Como foi a nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre? E hoje nós vamos começar a relembrar um pouquinho algumas matérias, de uma forma especial, que a Tia Cris tem aula, História e Geografia. E hoje nós vamos conversar sobre História. Nós estamos estudando ao longo do nosso aprendizado em História sobre as comunidades indígenas, sua cultura, suas línguas, seus costumes e o encontro deste povo com o povo europeu, em especial, no primeiro momento, com o povo português. Mas vamos falar dessa cultura. Quando a gente fala desses povos, na verdade, quando a gente fala de povos, nós estamos falando de diferentes culturas, de diferentes populações, de diferentes costumes. E os indígenas, que são o povo nativo deste território que hoje é o nosso país, que hoje é o Brasil, eles apresentavam uma diferença cultural muito grande em relação ao povo europeu que chegou, né, na nossa terra, no nosso continente, América. E aí, quando a gente fala desse povo, a gente precisa lembrar a grande valorização que a natureza tem para esse povo. Não só a natureza, mas tudo aquilo que é propiciado por ela. Os alimentos, os animais, os rios, tudo que a compõe. Então, eles cuidam. O objetivo é cuidar dessa natureza e não lucrar em cima dos nossos recursos naturais. Então, para os indígenas, essa natureza tem um valor. Um valor, pois eles sabem que necessitam dela para a sua sobrevivência, para a continuação da sua comunidade. Assim como é legal a gente lembrar também que a população indígena, ela tinha sua forma de organização. Ela tinha seus líderes. Muitos delas tinham um líder administrativo e um líder religioso, onde o líder administrativo era chamado de cacique e o líder religioso e até mesmo o curandeiro daquela comunidade chamado de pajé. Tinham muito valor pela grande experiência dos mais velhos. Eles eram valorizados, são valorizados pela carga de vida que tem e para a aprendizagem que a população mais nova pode receber dos povos dos mais velhos, dos mais antigos, dos anciões daquele lugar. Então, valorização de fala, de cuidados. Assim como dentro da comunidade indígena você tem uma divisão de tarefas. Há uma divisão das tarefas a serem realizadas por aquela comunidade. Os homens têm a sua tarefa, as mulheres têm a sua tarefa e as crianças aprendem com homens e mulheres. Se for menino, vai aprender a tarefa do pai, dos homens daquela comunidade. Se for menina, vai acompanhar as mulheres daquela comunidade. Onde em muitos povos os homens eram responsáveis pela caça, pela proteção, as mulheres pelos cuidados com a casa, pelo cozinhar, pelos artesanatos daquele lugar, pelas cestarias. Então os meninos aprendiam com os pais, com os homens, e as meninas com as mães, com as mulheres. Mas assim como a gente tem toda a mudança que vai acompanhando a nossa vida, também não foi diferente com a comunidade indígena. Quando os europeus chegam aqui, quando os portugueses chegam aqui, tudo começa a mudar. Eles têm conhecimento de uma outra cultura, eles têm conhecimento de uma outra língua, eles têm conhecimento de outros costumes. Assim também, os portugueses têm esse conhecimento. E ao longo dos anos, essa comunidade vai mudando, vai trazendo novos hábitos,
seja na moradia, que antes essa moradia ficava definida como oca. Hoje muitos deles têm moradias de madeira, de alvenaria, têm outros costumes, a tecnologia chega nessa comunidade, os mais jovens têm acesso, né, têm portabilidade de telefone, de internet em suas comunidades, mas há comunidades indígenas que não têm nenhum costume aí que foi modificado. E essas comunidades são apoiadas pela FUNAI. Quando a gente fala dessa comunidade indígena, a gente lá logo remete ao encontro que esse povo teve com o encontro com os povos portugueses, com o povo português, com os europeus. Esse encontro ele traz muita mudança na vida desses indígenas. Primeiro, que os portugueses chegam aqui, a gente já sabe como foi essa chegada, né? Tem um grupo de historiadores que definem, né, que eles erraram a rota que eles queriam completar para a Índia, e aí pararam por aqui. Outros que eles queriam confirmar se aquilo de fato tinha um território. Então tem dois grupos de historiadores que defendem essa teoria. Mas independente de qual foi a intencionalidade, o fato é que eles chegaram. Chegaram e assumiram posse desse território. Eles garantiram esse território como posse deles. Aquele território que no primeiro momento eles achavam que era um caminho de um rio. Ao adentrar no nosso território pensaram que era uma ilha. E depois eles perceberam a grandiosidade desse território e viram que não era uma ilha, e sim uma grande extensão de terra, com grandes riquezas. Quando os portugueses chegam aqui, eles ficam encantados com as riquezas naturais que nós temos. Eles avistam o nosso território pelas palmeiras, eles chegam pelo litoral, onde o povo indígena que eles mais têm contato são do tronco linguístico tupi-guarani. Por quê? Porque esse povo, ele vivia no litoral. E aí quando eles chegam com a sua cultura, com a sua forma de vestir. Afinal, você está falando de um país que fica na Europa, com um clima mais frio, com outros costumes, e eles chegaram aqui, em um país tropical, de um clima muito mais quente, com um povo já, né, com nativo, que também tem seus costumes. Então você tem um encontro de culturas, você tem um encontro de costumes. E quando você tem esse encontro de costumes, você tem um ensinando para o outro. Você tem os portugueses apresentando a sua cultura para os indígenas e os indígenas também demonstrando a sua cultura para os portugueses. Por muito tempo, esses portugueses ficam nesse território conhecendo as riquezas. Por quê? Porque o maior conhecedor do nosso território era o povo nativo que estava aqui, no caso, os indígenas. E aí eles vão conhecendo e vão aprendendo a estar neste ambiente, a estar neste local, até que eles descobrem uma grande riqueza que é o pau-brasil. E aí eles começam a extrair essa riqueza, a tirar essa riqueza e a vender, né? Móveis dessa riqueza, ou a própria madeira, porque valia muito, principalmente para os países europeus. Quando eles chegam e eles têm esse encontro com os indígenas, igualzinho você tem lá no textinho da página 64, você percebe que essa expedição desses portugueses, eles tinham entre eles padres, que eram os jesuítas. Que o objetivo principal foi catequizar os indígenas. Foi até mesmo afastar esses indígenas da sua cultura, dos seus costumes, e ensinar esse indígena uma nova língua, o português, que era a língua oficial de Portugal. Como muitos indígenas ficam, né, então em conflito com esses portugueses, com esses padres, e começa aí o conflito de uma forma mais corporal entre eles, entre esses dois povos que se encontravam, você tem alguns indígenas que fazem construções que são chamadas de missões, que são agrupamentos onde alguns indígenas iam para aprender a religião dos portugueses,
para aprender a cultura portuguesa e também a língua portuguesa. O principal objetivo desses agrupamentos era distanciar esses indígenas de sua comunidade, de sua cultura, e fazer com que eles valorassem essa cultura portuguesa. Gerou um conflito, porque as culturas precisam ser respeitadas e não impostas. Você precisa trazer aí, sim, apresentar e unir esses valores, mas não impor uma cultura sobre a outra. E, infelizmente, em muitos momentos não foi o que aconteceu. Houve essa imposição e gerou muito conflito nesse período. Mesmo assim, muitos indígenas e, posteriormente, muitos povos africanos resistiram e continuavam vivenciando a sua cultura. Teve um dos padres jesuítas que não concordava com essa forma de imposição, que acredita que tanto as culturas dos povos indígenas, que tanto a cultura do povo europeu, dos portugueses, precisavam ser respeitadas. Por isso, esse padre foi muito importante nesse período de catequização, que foi o padre Manuel de Nóbrega, que demonstrou carinho, apreço por essa comunidade indígena. E aí, quando os portugueses chegam aqui, percebem as nossas riquezas e percebem que precisam se juntar aos indígenas para conhecer ainda mais suas riquezas, os indígenas vão apresentando as belas riquezas que nós temos. Jacques vai adiantar algumas. Pau-brasil, posteriormente, no solo, era muito fértil, com uma terra muito fértil, um clima propício para a plantação de cana-de-açúcar. Isso no litoral. Quando começa a ficar desgastado o pau-brasil devido à grande devastação, o solo já não consegue mais manter tanta de forma frutífera para tanta plantação de cana-de-açúcar, existem portugueses que são denominados bandeirantes, que no início nem mesmo a corte portuguesa sabia que esses bandeirantes estavam adentrando o interior do Brasil, e eles foram grandes responsáveis, tanto pela exploração do território, pois eles conheceram ainda mais a dimensão do território do nosso país, e também outras riquezas, como os nossos minérios, como os nossos ouros. E, para realizar os trabalhos, eles escravizavam os indígenas. Tudo bem? Bom, essa foi um pouquinho da nossa matéria que nós vimos ao decorrer das nossas aulas de história e que a Tia Cris vai pedir na sua atividade avaliativa. Dê uma olhada nos textos novamente, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre essa matéria numa aula interativa, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a Tia Cris. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, amo vocês, não esquece disso não, viu?